Bom dia, pessoal. A gente está aqui hoje mais uma vez para continuar nossa série de transmissões sobre a plataforma 3D Experience. Eu sou Rafael Cardoso e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre SimuliaWorks. Mas antes disso, para você que está chegando agora sem aviso, vamos falar um pouquinho do que é a plataforma 3D Experience, tá? A plataforma 3D Experience, ela é uma plataforma que a Dassault Systems, que também é a criadora do SolidWorks, está trazendo para gente, que é basicamente uma forma da gente transportar os nossos negócios, o nosso dia a dia do trabalho, para dentro do ambiente digital on cloud. Ou seja, a gente geralmente fala que é uma plataforma de inovação e negócios. Então a gente consegue fazer um trabalho de colaboração, um trabalho de gestão de dados, a gente consegue fazer projetos, desenvolvimento, sistemas de comunicação, e a gente vai ter alguns vídeos que abordam cada um desses pontos específicos, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer dentro da plataforma, mas o de hoje em específico a gente vai falar sobre o SimuliaWorks, ok? O SimuliaWorks é um conjunto de ferramentas de simulação. Eles rodam, todos eles utilizam o motor do Abacus, tá? Que é um motor super reconhecido, super bem visto pela indústria. E todas as soluções rodam on cloud, ou seja, a gente não precisa esperar 12 horas para resolver a minha simulação. Todos eles são resolvidos no cluster da Dassault e as simulações acabam sendo bem rápidas. Então, a gente geralmente começa sempre apresentando essas duas principais vantagens. A primeira é que ela roda no sistema do Abacus e a segunda é que, como nossa simulação é um cloud, a gente consegue resultados bem rápido. A gente não precisa esperar tanto tempo. A primeira parte da nossa apresentação, a gente vai mostrar um fluxo de trabalho básico dentro do SimuliaWorks, tá? Vai ser uma validação de modelos. Então, a gente tem a Deb, no caso, quem assistiu os outros vídeos lembra dela, e ela está fazendo uma análise básica em um modelo de SolidWorks que vai ser exercida, onde vai ser exercida essa força com alguma frequência. Ela percebe pelo que está tendo uma colisão daquela peça ali com alguma frequência e isso não está aceitável para dentro do estipulado do projeto. Aquela colisão com aquele resultado de estresse, etc. Então, dentro do SolidWorks mesmo, a Deb vai refazer essa modelagem da peça e ela vai lançar, a gente vê aqui no nosso cantinho direito, já é o painel do 3D Experience. Ela está utilizando o Structural Designer, que é um dos roles do SimuliaWorks, e ela vai pegar esse modelo dele e vai validar novamente. Então ela vai abrir aqui, vai dizer o tipo de simulação que ela vai fazer. Ela tem no setup, né? Que aí vai facilitar ela a definir material, a definir condições de contorno. Ele vai fazer meio que um checklist de tudo que você precisa definir dentro da sua simulação de uma forma bem interativa, de uma forma bem fácil. Ok? Então ela fez um teste de estresse ali. Visualmente ficou ok o componente. E ela vai pedir agora para o Adam, que é o analista responsável pelo projeto, já abriu o documento dela da nuvem, tá? Tá verificando agora o diagrama de von Mises para ver a questão de estresse, etc. Mas ele precisa ver aquela questão do check, de como é que estava. Então ele vai, dentro da ferramenta dele de fluxo de trabalho, vai lançar uma revisão daquela simulação que ele tinha feito. Então aqui ele tinha feito a revisão A, agora ele vai abrir a revisão B. Vai utilizar agora uma ferramenta um pouquinho mais avançada, porque a Deb tinha feito só um teste de estresse, a Deb não é analista, ela só verificou se ia passar ou não no teste de estresse. O que o Adam vai fazer vai ser repetir aquele nosso estudo inicial,
Então ele vai fazer algumas configurações para poder atualizar o modelo do SolidWorks e ele vai fazer um comparativo vai rodar aqui a opçãozinha Play Animation, que é afinal de contas é uma animação dinâmica. Ele vai fazer um comparativo que o estresse máximo agora, apesar de estar sendo aparado ali ainda, né, que é o objetivo, mas o estresse máximo diminuiu drasticamente, que era esse o nosso objetivo no final das contas. Então, o interessante daqui, gente, é que não só a gente conseguiu fazer essa análise de elementos finitos, essa análise dinâmica, que vocês já estão familiarizados, mas a gente conseguiu fazer isso, primeiramente, utilizando uma tecnologia que foi muito mais rápido para resolver, principalmente porque a Deb e o Adam estavam trabalhando no ambiente integrado na nuvem, então o Adam só deu um refresh, puxou o modelo atualizado da Deb, e eles puderam compartilhar essas informações de forma muito mais rápida, utilizando todo o poder de gerenciamento da plataforma 3D Experience. Um outro conceito que a gente vai abordar aqui, que é um conceito que a gente sempre aborda quando a gente fala de simulação, é o conceito de prototipagem digital. Ou seja, é a gente tornar literalmente o nosso modelo um protótipo virtual dentro do próprio computador. Então a gente vai rodar todos os tipos de estresse ou problemas que podem ocorrer dentro do nosso modelo. Nesse caso daqui, o Adam está fazendo um estudo de frequências naturais, para saber se alguma frequência típica que esse componente vai sofrer durante o seu processo de trabalho vai ser um grande problema, vai causar alguma deformidade, tá? Então ele descobriu que ali que as frequências naturais, nenhuma delas seria muito importante durante a execução do nosso modelo. Então ele vai levar um pouquinho acima o nível dessa análise dele e ele vai fazer agora uma análise de frequência natural. Frequência natural não, perdão, frequências aleatórias. Então ele vai dar até porque esse componente, vocês ainda não viram, mas ele é de uma peça mecânica. Então ele vai sofrer uma série de inputs de frequências variadas para descobrir se isso causaria algum estresse ou algum dano significativo no nosso modelo. Isso não aconteceu, beleza, nenhum problema de frequência natural, nenhum problema de frequência aleatória. Vamos fazer um estudo dinâmico. O interessante do estudo dinâmico, nesse caso, é porque ela vai ser uma perna que vai dar origem a uma prótese. Então é preciso que tenha conforto, é preciso que a transição seja suave. Então vamos fazer aqui, ó. Estudo dinâmico. A gente faz as configurações já dentro daquele mesmo assistente que a Deb usou, ou seja, ele vai informando para a gente o que é preciso utilizar dentro do nosso modelo e a gente consegue determinar se é interessante ou não, o que vai ser aproveitado ali, o que vai ficar melhor. A gente consegue determinar uma série de informações desse nosso estudo. Uma coisa que a gente pode fazer também é puxar um update do SolidWorks quase que instantaneamente. Então, se algum designer tiver atualizado o nosso modelo, no caso, teve ali uma pequena atualização no ângulo, e ele consegue rodar o estudo dele novamente. E a gente percebe que fica uma transição agora bem mais suave no movimento, tá? Então isso aqui para o conforto da pessoa que vai pisar todos os dias, você poder ter essa noção e ter feito essa pequena alteração, né, faz toda a diferença. Isso são só algumas das possibilidades que a gente tem a nível de modelagem 3D e simulação dentro da plataforma. Então, quando a gente fala de prototipagem digital, a gente pode avaliar uma série de outras questões que por exemplo, simulação de fabricação, outras análises de estresse, outras análises dinâmicas, outras dinâmica não linear. A gente pode pegar todas as situações que esse nosso produto poderia passar durante a utilização dele
e simular dentro de um ambiente virtual para no final das contas a gente ter só precisar de no final das contas só de um modelo físico para validação, mas a gente não precisar ficar gerando mais de um modelo físico ou ter a necessidade de algum erro de projeto, alguma coisa. A gente consegue prever tudo, avaliar todos os esforços que seriam aplicados dentro desse nosso modelo e verificar isso tudo dentro do ambiente do SimuliaWorks. Uma última coisa que a gente vai falar, tá, pessoal, é que o SimuliaWorks ele tem algumas questões de simulação bem avançadas, então a gente consegue, por exemplo, simular não só o nosso produto, né, simular o que vai acontecer com o nosso produto, mas a gente consegue simular dentro da plataforma questões relacionadas à fabricação dele. Então, por exemplo, aqui a Deb e o Adam estão conversando a respeito de um modelo que a Deb fez para o Adam, que é um modelo de estamparia, tá? Para a fabricação desse produto. O Adam vai fazer um estudo. Aí é que ele está determinando de como que vai ser essa punção, né? Como que ele vai realizar o processo de estamparia, vai estar definindo os parâmetros dele e ele vai rodar esse modelo dentro da plataforma, ok? Isso é bem interessante por quê? Porque a gente consegue ver, por exemplo, o quanto que a chapa vai deformar e o quanto que fica a espessura final da minha chapa. Se a gente, então, a gente sabe que no processo de estamparia, às vezes a gente acaba fazendo alterações na espessura da chapa em alguns pontos. Então a gente consegue simular. Então a gente não vai ter depois desse processo, a gente não vai ter uma chapa de espessura constante. A gente vai ter uma chapa que a espessura vai estar menor em alguns pontos e a gente consegue avaliar se esse processo de fabricação vai ser ou não um problema para o nosso produto, no final das contas. Então, o que o Adam avaliou é que não estava sendo problema nenhum, inclusive eles poderiam utilizar uma placa menor. Ele passou esse feedback para a Deb e a gente tem aí o nosso resultado da plaquinha menor que continua atendendo às demandas dos nossos projetos, ok? O que foi interessante nessa última parte? Com esse estudo, a gente conseguiu determinar que a gente precisaria de uma placa menor. Precisando de uma placa menor, a gente gasta menos material. Gastando menos material, a gente tem um custo menor de produção. E com isso, a gente consegue ou vender um produto mais barato, ou utilizar esse dinheiro que seria gasto comprando placas para aprimorar alguma outra parte do nosso processo de fabricação, investir em alguma coisa que vai te dar uma qualidade de produto um pouquinho menor. Isso aqui é um depoimento do Mike Scutz, do presidente da Biodapt, que é a empresa que faz essas próteses, né? Inclusive, muito interessante, super recomendo te dar uma conferida no site deles, que tem muito material bacana lá. E ele fala aqui: nós conseguimos validar fricção, verificar a movimentação e conforto, rodar testes de estresse, tudo isso para termos o componente mais leve e mais forte possível, que é exatamente o objetivo da prototipagem digital, né? É justamente o objetivo da gente poder fazer todas essas validações, essas análises, esses estudos dentro de um ambiente 3D, sem precisar ficar construindo moldes, protótipos e construindo protótipos que não necessariamente vão te dar a melhor solução. Tá? O interessante do SimuliaWorks é que você vai ter a melhor solução para o seu produto. Lembrando que o SimuliaWorks faz parte de um esforço e um portfólio da Soul Systems de fornecer uma série de produtos para gente, que vai desde o SolidWorks, o Enovelworks, que a gente já conversou um pouquinho por aqui, e uma série de outros produtos que a gente vai acabar topando aqui ao longo do caminho, tá, pessoal? Não se esqueçam, gente, o SimuliaWorks ele trabalha utilizando o motor do Abacus, tá? Que é uma grande preocupação de se é confiável ou não essa simulação. Então o Abacus é a solução líder da indústria
Então os resultados que vocês vão ter vão ser super confiáveis e muito provavelmente vão ser os melhores para o seu produto. Além disso, as simulações rodam muito rápido, como elas são on-cloud. Você não gasta processamento do seu computador, você gasta processamento dos nossos servidores. E é isso, gente. Obrigado. Até a nossa próxima apresentação, nosso próximo vídeo. E, bom, até lá.